E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC e toda semana no canal do Blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, seu like. Acesse aí o canal do Blog no YouTube e se garanta, me ajude a crescer o canal ainda mais de 35 mil inscritos, meus amigos. E aqui na TVC, sempre um privilégio trazer um dos grandes nomes do futebol cearense, Puca. Eu sempre falo isso quando eu recebo uma pessoa que para mim tem uma história de vida muito grande, né? Aconteceu isso com o Yarley, Jardel, Deusmar Queiroz e muitos outros que passaram por aqui. Que privilégio de trazer Bechara. Que honra! Rapaz, que é isso, meu amigo. Não é qualquer um, não. Privilégio de estar aqui com você no seu podcast, falar de futebol, da vida, de histórias. Rapaz, você tem uma história linda, meu amigo. E a gente tenta ser referência, né? Rapaz, você tem. Eu acho que eu sempre gosto de falar, né? São pessoas como Bechara, Yarley, Mário Jardel e muitos outros, cara, que conseguiram, Mirandinha, que conseguiram sucesso na vida com honestidade, sem querer derrubar ninguém, buscando fazer o seu trabalho, o seu futebol e conseguiram muito sucesso na vida. Amigo, que alegria ter você aqui. Queria muito que você falasse, pô, Becho, porque não é fácil começar lá de baixo, mas lá de baixo mesmo, e se destacar onde você destacou. Camisa 10 do Santos, brilhou na Arábia, Noruega, na Dinamarca. Eu queria até saber falar como é rei na Dinamarca, mas ele vai explicar já pra gente. É Kong. olha aí. Min Kong. Becha, como é que foi esse início? Difícil, não foi, Becha? É muito difícil porque eu sou do interior, né? Sou do distrito de Maranguape, garoto sonhador, sem perspectiva nenhuma, filho de família pobre, de pai e mães divorciados. E eu sempre acreditei muito na força do esporte, do que ele podia fazer na minha vida, mesmo sendo jovem, porque são valores atemporais que o esporte proporciona na vida de um jovem. O primeiro deles, Kempis, é a disciplina, o respeito para com os educadores, com os professores. E eu aprendi isso muito cedo. Mas foi um desafio gigantesco, foi um verdadeiro desafio, porque você sair de onde eu saí, onde tinham meninos bem melhores que eu, para você ter uma ideia, tinha gente muito acima de mim, só que os caras não tinham o foco que eu tinha. Total. De gostar de treinar, Naquela época eu já treinava faltas no interior, eu colocava os meninos na barreira e não tinha goleiro, não tinha rede às traves. Eu acertava o gol e tinha que buscar a bola no mato. E alguns amigos diziam assim, esse cara tá doido, ei, doido, sai daí, doido. Mas é aquilo que a gente faz, a gente planta lá no começo para poder colher alguma coisa na frente. E foi muito assim comigo, sabe? De renunciar à bebida, de renunciar às amizades ruins, às drogas que já existiam. Já tinha esse foco, Bechara? Já. E como é ser... Pô, você é criado, pais divorciados, poxa. Quem Solto. que te dava... Solto mesmo? Era assim, tive a sorte de ter uma professora na minha casa que me educou, que falou da importância da educação, né? Que antes de ser o atleta, o jogador de futebol, ela falava muito do Sócrates, que era médico e tal. Meu filho, você está vendo o doutor Sócrates aí, ele é médico, ele é jogador de futebol, mas você precisa estudar, você precisa se qualificar, precisa ser alguém, né? Ser referência. Aí o futebol vai ser eu junto. E eu entendi muito isso. Então sempre tive esse cuidado, essa prevenção da minha tia, de dizer assim, olha, primeiro estudo. E eu tive que morar no interior com ela, aí que reforçou mesmo. Eu era aluno da escola que ela era professora. Caramba. Então eu tinha que dar exemplo, né? Pô, filho da professora da tia Francina, que era conhecida como uma professora muito séria, da época da palmatória ainda, hoje não pode mais, né? Não pode. Mas eu sou muito grato. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei foi através da educação da minha tia, da minha casa. Caramba, velho, que maravilha. Pô, um abraço, rapaz, pra tia. Ainda está viva, viu? Que 85 maravilha. anos. Que bênção de Deus. Depois educou umas 3 meninas que ela adotou. A menina sabia ler com 5 anos de idade, 4 anos. Maravilha. Bexa, e aí como é que foi para ir pro futebol? E aí, você brincava e tal, mas você disse, como é que mantém o foco com tanta dificuldade para você realmente seguir lá? Em 87 eu vi o Flamengo, daquele timaço do Flamengo campeão da União, da Copa. É um problema, campeão da Copa União, isso. Meus amigos pernambucanos. E eu vi o Renato Gaúcho jogando no auge, naquele jogaço contra o Atlético Mineiro, 3-2, que ele driblou o João Leite e fez o gol e calou o Mineirão e disse, pô, eu quero ser igual a esse cara aí. E isso fã do Zico, né? Zico, Bebeto, aqueles caras ali, pô, quero jogar futebol. Eu com 11 anos ali, falei, vou jogar futebol, vou ser jogador de futebol. Aí apareceram as escolinhas em Maranguape do Maninho, Maninho foi um cara que deu oportunidade para muita gente, escolinha lá no Cascatinha Clube de Serra, e nós jogávamos no Campo do Nilo. O Campo do Nilo é como se fosse o Maracanã de Maranguape, o estádio. Caramba, é mesmo? Um campo maravilhoso, eu tenho histórias bacanas. Uma delas é que o Ceará foi jogar lá, fazer um amistoso, e todos os garotos estavam perfilados, uniformizados, com chuteira. O único que não tinha chuteira era eu.
Mas eu tinha o que eles não tinham, né? A vontade de vencer, a fome, né? Pelo futebol. Então começou a aparecer isso, jogar intermunicipal depois que o Maranguape me deu a oportunidade. Mas em 93 foi um rapaz que jogava no Fortaleza Juniores, foi jogar pelo meu time no distrito lá em Maranguape, o Tabatinga, chamado Alex Dourado. Jogou Fortaleza, ele era cabeça de área. O pai dele, diretor da base e tal, e me fez o convite para o Fortaleza. E em 93 eu fui morar na arquibancada do PC, com idade de juvenil, jogando nos juniores, com o professor Celso Gavião, meu primeiro treinador, e o Zé Paulo. Caramba, velho. E o Zé Paulo me pegava no meu pé toda hora. E um dia eu quis apelar com o professor Zé Paulo. Professor, o senhor só enche meu saco, pega no meu pé toda hora. Ele disse, meu filho, vem cá. Eu pego no seu pé porque eu vejo potencial em você. Aquilo é uma injeção de ânimo para mim. Mudou, né, depois. Aí, com 2 meses, apareceu um convite do São Paulo, cara. Eu tinha que ir para o São Paulo através do seu Telê, para o juvenil. Mandaram uma carta para o Telê, um amigo de Maranguape, que tem um irmão que era vizinho de fazenda com o Telê em Ponte Nova. Era o Telê Pingueiro, como todo mineiro gosta de cachaça, ligado ao pessoal de Maranguape, que tinha cachaça também. Aí falou, olha, aqui no Ceará tem um garoto que pode substituir o Raí. Raí vendido para o Paris Saint-Germain. Imagina, eu vi. Olha o sonho. Aí o São Paulo mandou a passagem para que eu fosse fazer teste no São Paulo. Lá com o Gilberto Sorriso, lateral esquerdo, do Santos. Lá estava o Denilson, o Rogério Ceni já era dos juniores, já, aquela turma massa, né? O Jameli, o Pereira, o KT, aqueles caras que ascenderam depois. E eu passei 3 meses no São Paulo, passei no teste, último ano de juvenil, e o Fortaleza não me liberou porque eu era federado ao Fortaleza. Caramba, Bechara, foi mesmo? Foi mesmo. Aí eu tive que voltar frustrado, cara, dentro de um ônibus de novo, só com o dinheiro da passagem, com fome, para poder vir para cá e recomeçar. Chegando aqui, eu esperava que chegasse aqui em Fortaleza, eu teria como pegar meu atestado liberatório de Fortaleza, mas pelo contrário, não consegui. E não deu mais tempo. Meu pai vinha aqui e procurava o pessoal da empresa, inclusive procurou até o saudoso Sérgio Pinheiro, Serginho. Caramba. Foi lá no Sistema Verdes Mares. Meu pai saiu de Maranguape de bicicleta, sem dinheiro, para tentar me ajudar. Até me emociono porque é terrível isso. Pô, cara, vendo E pesado. assim, aí não consegui, eu tive que começar aqui, velho. Começar nos intermunicipais da vida. Aí apareceu um anjo, Emanuel Gugel, né? Que deu oportunidade. Foi mesmo, Becha, ele que chegou aí. Ele foi ver um jogo do Maranguape numa semifinal contra o Russas. E eu arrebentei no jogo. Ele vai na Sonzum me procurar. Aí nós somos campeões em cima do seu Crateus em 96. E ele me ofereceu um valor e eu precisava. Era um sonho, né? Para um garoto do interior, subnutrido, com talento, com vontade. Magrinho, sem força, mas com vontade de acertar, né? Numa dificuldade gigantesca. Becha, mas a gente volta já tanto para Ceará como Fortaleza. Bechara, explica como foi a experiência no Santos. Pois é, o Santos é um clube que está acima dos outros clubes, Kempis. Quando você tem no currículo uma passagem pelo Santos, te credencia muita coisa. Porque tem o Pelé, né? Pelé é eterno. Talvez nós nunca mais tenhamos um atleta do nível do Pelé. Nunca mais. Com todas as valências de um atleta. Aí cheguei lá, literalmente foi um jogo que eu jogava pelo Ceará, os caras me disseram para jogar bem, porque o Renato Tuprá estava assistindo, o Renato Tuprá era o patrocinador da Unicor, sócio do Pelé, com o Emerson Leão. E nesse dia o Ceará fez 4-1 no Bahia, no PV que eu fiz um golaço, arrebentei com o antológico no meio do campo de canhota, pancada. Os caras me compraram. Eu chegando no Santos achando que era o Ceará, porque saiu daqui consagrado com 22 anos, melhor jogador da equipe e tal. Só que no Santos tinha o Narciso e o Marcos Assunção na minha posição. Os caras que eram da seleção. Só que eu não entendi aquilo, eu queria jogar. E chegou um momento que eu tive um problema com o Emerson Leão, que eu me arrependo profundamente. E fui desligado. O problema foi o que, Becha, assim? É porque eu queria jogar. Não foi nada... Não, o que eu queria jogar, eu falei uma entrevista lá que eu queria jogar, não tinha oportunidade, ele não gostou, normal. E aí eu tive que sair. Depois de um ano de contrato. Sabendo que teria muito mais oportunidades. Ainda fiz uma cirurgia no Santos com o joelho machucado e tal, mas problema, eu voltei com 20 dias. Depois do Santos, eu fui para Ribeirão Preto com o Lula Pereira. Rapaz, Botafogo e Ribeirão Preto. Que foi um grande... Na minha concepção, o melhor treinador que eu trabalhei foi o Lula Pereira. Negrão sabia demais. Muito bom. Acima da média. Parmalat, né? Parmalat. Aí nós fizemos um campeonato para cá e o time acabou caindo. E na minha estreia foi contra o Internacional de Porto Alegre. Quem era o treinador do Inter? O Emerson Leão. Caramba. E eu fiz o gol da vitória. Mas, de boa, acabou.
Chegou em 2000, tinha um convite do Fortaleza para vir aqui, através do Silvio Carlos, do Jorge Mota, que são meus amigos, o Papa era meu sócio no Se Ligado na época. Disse, olha, vamos trazer você para cá. Mas isso em 99, o Fagner já tinha ligado para o Samir Abdurrak, que era presidente do Santos e advogado do Pelé, para me liberar. Aí o Samir não liberou, né? Lógico, não vai liberar. Pô, óbvio, né? Fortaleza numa situação difícil e tal. E em 2000, acabou o Paulistão, eu fui para o União São João com o Ico Martins, depois do Botafogo de Ribeirão. E acabou o campeonato, comecei com o Ceará e recebi uma porta na cara. Não, nós temos aqui fulano de tal, nós temos Icatu, não precisamos de você. Caramba, disse, foi mesmo? Desse jeito. Cara, mas eu sou filho de vocês, eu fui forjado no Ceará, tal, joguei com vocês me venderam, portanto, nunca me pagaram. Tal. Não, dá certo não. Nós temos aqui o Souza, o Carlos Alberto Dias, esse pessoal, o Dinho, disse, beleza. Aí me ligou o Silvio, o Papa. Se nós vencermos o clássico, eu trago você para Fortaleza. Eu disse, beleza. Clássico aqui, 3-0 Fortaleza, o Papa me anuncia. No Se Ligado ainda. E o Ico Martins revoltado comigo, que eu falei que ia voltar para o futebol cearense. Ele vai voltar para o Ceará, que bom, né? Não, eu vou para o Fortaleza. Ele disse, homem, você vai acabar com a sua carreira. O Fortaleza não ganha nada de ninguém há muito tempo, mas vai ganhar agora. E na minha estreia, 14 de maio de 2000, Dia das Mães, no PV, super lotado, que os caras derrubaram alambrado, eu fiz o gol do título contra o Itapipoca. Aí começou a minha história, né? Grande história. Por sinal, quando o Bechara... Eu sempre conto essa... Eu tava... Vocês sabem que eu sou de Crateús, lá em Crateús o futsal era muito forte e tal. Tinha muita coisa da parte do futsal. O Jeanzinho fez muito sucesso. Aí a gente foi um jogo... Os amigos estavam aqui de Crateús, a gente foi um jogo no Paulo Sarazate. Gente, era Ceará e Fortaleza. Era. Rapaz, aí começou um tumulto sem tamanho lá, assim, uma loucura, um negócio. E eu disse o que é? Aí veio o tumulto e tal. Bechara! Bechara! O palavrão, tá? Bechara! Eu disse, vixe, mano. Rapaz, eu disse, vixe, que o homem tava saindo, né? Tava chegando, melhor dizendo, no Fortaleza e a torcida lá, e começou a clássico rei dentro do Paulo Sarazate, com uma loucura grande, por causa do homem. O jogo não dava confusão, mas só foi ele chegar e deu a confusão. Por isso ele me tirou pelo alambrado, pelo vestiário, e foi embora. Que loucura aquilo dali. Ali só mostrava o seu tamanho, né, cara? Gigantesco. É uma rivalidade muito bacana, né? Isso é interessante. Você é doido. Mas eu confesso que foi tranquilo naquele dia. Não foi não. O pessoal estava chateado. Mas, Becho, me conta, por favor, como foi a história. Antes a gente volta para falar tanto de Ceará e de Fortaleza, mas queria que você pudesse falar um pouquinho agora como foi lá na Dinamarca, na Arábia e na Noruega. Por favor, começa pela Arábia. Foi a Arábia primeiro, né? Depois... Primeira experiência na Arábia. Arábia 2004. Fui jogar no Arli Clube de Jeddah, uma cidade maravilhosa, na beira do Mar Vermelho. Caramba. Jogava num dos maiores clubes do continente. Tanto é que ele é campeão da Ásia agora, né? Com Roberto Firmino. Isso há 20 anos atrás. O presidente era o príncipe Khalid bin Abdulaziz, filho do Rei Fahd, que é primo do Bin Salman agora, né? São primos, né? O pai do Khalid é irmão do pai do príncipe esse Bin Salman, né? Que tá aí. Então é uma estrutura gigantesca o Arli. Já era, você imagina agora. Naquele tempo já era estrutura. Agora fizeram um estádio novo. O príncipe Khalid lá, o Rei Fahd, aliás, que é o nome do estádio Esportes. Você acompanha então, né? Acompanho, eu tenho uns amigos lá ainda, nós mantemos contato, temos história. Passei um ano lá, né, cara? Uma cidade sensacional, que acolhe tão bem o brasileiro. Agora, culturalmente falando, meu amigo, é um negócio que fora da curva, né? É mesmo? É porque existe a religião, existe a crença, né? Existem as histórias e você precisa se adaptar àquele meio que você está, né, na sociedade. Por exemplo, os caras rezam 5 vezes por dia lá. Na hora do treino tem a reza dos caras. No Ramadã, o treino começa às 10 da noite. Porque quando o Ramadã começa, os caras passam o dia sem comer. Só comem quando o sol se põe, né? Então, tem que, depois da alimentação, vou ter que treinar. Dá para treinar antes. E a temperatura é gigantesca, né? Muito alto lá. Agora, um país maravilhoso para viver. Para quem gosta da família, para quem não tem vício com bebida, com outras coisas, é um paraíso. Você se adaptou, então, muito bem? Muito rápido. Cara que sai lá depois do Maranguape, rapaz, precisando, morava num condomínio bom, salário maravilhoso, um clube com estrutura. Tinha brasileiro? Muitos. A comissão era o Valmir Louruz, o Canela, preparador físico, o Rogério Maia, preparador de goleiros, que foi do Flamengo, agora está no Santos, foi da Seleção Brasileira com o Tite, o Mário Chilico,
Mas, O André, que é auxiliar trabalhou aqui no Ceará, o treinador que é muito fortinho, que chamo de... Treinou no Ceará há muito tempo. Heriberto? Não, agora, recente. Marcelo Chamusca, Não, Marcelo não. Cabo. Não. Guto. Gutinho. Guto Ferreira. O André, auxiliar dele. Ah, O sim, Careca, sim, que foi sim, lateral sim. esquerdo Aham. do Internacional, era auxiliar. Era uma turma muito baixa. Aí tinha o Kim, que jogou no Atlético Mineiro, jogador. Aí depois o Almir caiu, trouxeram o que foi treinador do Atlético Paranaense, campeão brasileiro. Dininho, não. Meu Deus. Foi campeão pelo Atlético Paranaense. Geninho, Geninho. cara. Geninho. Aí eu tive que sair, aí chegou o Lúcio Flávio, aí saindo da Arábia eu fui, meio paradoxal isso, eu saio do deserto, né, e vou para Noruega, Caramba. para a terra do bacalhau. E aí, Bechara, como é lá na Noruega? Meu amigo, tudo diferente também. Primeiro Deve que ser o clima. gelo lá, né? Gelo, cheguei no inverno, o campo na beira do Atlântico, um campo maravilhoso, só que sintético já. Você tem noção? Grama sintética na neve. Caramba, que loucura. Um frio, meu amigo. Pego um voo aqui, chego lá quase meia-noite para jantar e os caras trazem um café com leite, que não tinha mais comida no hotel, com um sanduíche de camarão. Ah, meu amigo, muita história. Aí tinha um cabo-verdiano que me ajudou lá na minha chegada, mas foi maravilhoso porque ela abriu portas para que eu fosse para Dinamarca depois, né? Fiz o gol do ano no campeonato, um gol 37 metros de distância de falta, numa cidade sensacional, terra do bacalhau, povo tão acolhedor. O norueguês é muito isso, sabe? Diferente do dinamarquês. O dinamarquês é mais... Digamos que o dinamarquês é o paulista e o norueguês é o cearense. Caramba, A que massa. receptividade. É mesmo, é, Becho? Pô. Ele é mais aquele povo mais colono, sabe? O norueguês. Já o sueco, o finlandês, o dinamarquês, ele é mais midiático, digamos assim. Mas se guardando. E lá tinha brasileiro na Noruega? Tinha. Por que tu foi parar lá, O Márcio? Pipoca me indicou. Ah, foi Júnior Pipoca. Pipoca jogava na Inglaterra, no Derby County, aí ligaram pro Pipoca, um empresário amigo da gente inglês. Pipoca disse, eu não posso ir, mas eu tenho um brasileiro que é assim, assado, batedor de falta, papapá, papapá. E foi. E eu fiz 3 gols de falta, cada golaço. Cara. Na minha estreia, um gol de falta. Tô no banco. Na hora que eu vou entrar, uma falta na meia luz, já chego pra bater a falta e faço o gol. Qual era o time? Oleson. Caramba. E a cidade? Oslo? Oleson. Oleson também? 1 hora de voo de Oslo. Pra lá. Fiquei no hotel de um norueguês que falava literalmente português. E ele simplesmente era o cara que mandava o bacalhau para o grupo Pão de Açúcar. Caramba, velho. Pô. Tava bem acompanhado, Não, então. bom demais. Aí depois vai pra Dinamarca. Aí Dinamarca apareceu o convite, os caras me ligavam 5 horas da manhã, 10 da manhã lá na Europa e 5 da manhã aqui, eu concentrado. Eu disse, cara, o Mr. Kim vai te ver jogando hoje aí no Ceará, o Fortaleza na primeira divisão. Eu disse, homem, são 5 horas da manhã, deixa eu dormir. E vieram ver um jogo aqui, Fortaleza e Paraná Clube, 1-1. Que eu achei que eu não joguei absolutamente nada. Mas eu corria, marcava, eu jogava. Os caras ficaram encantados. Aí, rapaz, eu tenho 30 anos, preciso de um contrato de 2 anos, assim, assado. E foi assim que foi feito. Foi mesmo, Bicho. Só fez dizer e os caras nem... Era assim, assado. E na minha coletiva de imprensa me perguntaram o que eu fui fazer lá. Eu falei, eu vim ser campeão aqui. E todo mundo riu da minha cara. E eu achando que meu inglês estava errado, eu fui perguntar para o Rasmus, que era o assessor de imprensa do clube. Ele disse, não, Bechara, é porque o clube não é campeão há 12 anos. Mas foi campeão com gol meu, né? E colocamos o clube na Copa da UEFA depois de 8 anos, com um gol meu também contra o Hertha na Alemanha. Cara. Então ficou na história. Campeão. Quando acaba o contrato, eu quero renovar mais 3 anos. Eu tinha 33 anos de idade. Os caras, não, vamos dar só um ano de contrato para você. Eu disse, eu não quero um ano de contrato, eu quero mais 3, porque tem um projeto das escolinhas tal no Brasil. Como eles têm lá na Nigéria, um centro de treinamento, eu tinha um projeto para trazer para cá. Inclusive, fomos até visitar o CT do Ceará na época, com o Ângelo Oliva. Um empresário dinamarquês veio aqui e tal, dinamarquês brasileiro, e, enfim, não deu certo. Aí apareceu o Vale, me dando 3 anos de contrato como eu quis. Foi mesmo? Foi, 3 anos de contrato, como eu queria. E assim eu migrei de Odense para Vale, são 70 quilômetros. O time tinha voltado para a primeira divisão, um estádio novo e tal. Joguei o primeiro jogo, perdemos para o meu ex-time, para o Odense, normal, o Odense tinha um timaço. E no segundo jogo eu machuquei contra o Esp, o joelho estourou. Caramba. Aí tive que operar o joelho na Dinamarca. Operei lá, não fiquei legal. A cabeça já não estava funcionando, muito frio, né, com dores. Aí quis ir para o Brasil para ver aqui, porque a medicina esportiva aqui é muito avançada. Sem dúvida. Eu operei aqui e operei em São Paulo. Antes de operar aqui, eu falei, vou operar aqui. E Hens Lauger era o diretor, e o Hendrick também.
Vamos finalizar o contrato, eu não vou voltar a jogar futebol agora. Eu tenho 2 anos e meio de contrato com vocês aí, uma grana para receber, eu não acho justo, tal. Vamos finalizar aqui. E foi feito desse jeito. Finalizamos em novembro, quando foi em janeiro eu fui buscar a grana lá, se despedir do pessoal do clube e fazer minha mudança, né? E voltei, fiz cirurgia, curei, aí fui pro CT com Fortaleza depois de bom. Caramba, Bechara. Eu abri mão de 2 anos e meio de contrato, de uma estabilidade, mas enfim, não é o dinheiro, é a cabeça. Sem dúvida. Você precisa estar mentalmente fortalecido. Bechara, nesse meio do futebol é difícil, né? Você ter essa mentalidade. Muita gente fala, né? Jogador é mercenário, jogador só pensa em dinheiro, jogador é isso, jogador é aquilo. Como é que você conseguiu? O que te fez não seguir por um rumo em que muitos só falam do dinheiro, enquanto que você acabou indo para um lado mais da razão, que a gente pode dizer? É porque quando chega a uma certa idade, você cria a tal da maturidade. A maturidade gera esperança, né? Verdade. Maturidade gera esperança e você sabe que você vai colher na frente. Eu nunca tive medo de colher, porque eu sempre plantei em terra fértil. Eu nunca passei por cima de ninguém. Nunca quis derrubar ninguém. Aqui no auge eu nunca derrubei treinador. Nunca sacaneei jogador. Pelo contrário. Muitos exemplos eu tenho. Sou do cara da aglutinação. Não dá para separar. Porque o que você planta, você colhe. Certeza. E eu abri mão na hora certa. Assim, não preciso. Estava bem na época. Deixaram dar arrependimento, às vezes dá, porque é do lado financeiro. Mas, assim, a consciência, tranquila. E jogador de futebol, o atleta de futebol profissional, ele não é o que as pessoas acham. Que é mercenário, que é mau caráter. Por trás daquele cara tem a família do cara. Total. Tem a mãe, tem o pai, tem a esposa, tem os familiares. E foi por isso que eu fui depois comentar futebol. Era a minha próxima pergunta. O que tu inventou de ser essa parte de porque eu vi muita gente falando o que não é verdade. Existe uma parte do grupo que, né, não faz jus a atleta profissional. Mas a grande maioria são cidadãos que merecem respeito. Total. Que pagaram um preço para estar ali. Eu sempre falo que se futebol fosse fácil, Kempão, ao invés de jogar 22 atletas, jogariam 50 mil pessoas na arquibancada. Então é o talento do cara, a renúncia do cara. Eu saí de casa com 16 anos para São Paulo. Eu não conhecia chuveiro, cara. Vim conhecer uma pera no Morumbi. Caramba. Entendeu? Então, a minha história é pequena, mas é minha história. Claro. Cada um tem sua história. Igual o cara que comprou um carro financiado, ele comprou um Corcel 2 e outro comprou uma BMW. É a mesma realização de sonho, só que em realidade diferente. Então, não queira derrubar o sonho das pessoas. Então, quando você pega o microfone como o da TV ou do seu blog, que todo mundo vai nos assistir, nós precisamos respeitar as pessoas do futebol. Premissa, respeitar o atleta. Ninguém sabe o que passa o atleta. Total. Hoje em dia você percebe que há muito mais... Mano Menezes deu uma declaração nesse final de semana muito forte, dizendo que há um clima de ódio no país, de cobrança de resultado, tudo é 8 ou é 80, é 10 ou 100 que ele fala, né? Se o time perde, ele não presta. Se o time ganha, ele é o melhor do mundo. É a cultura. Eu queria que essa cobrança fosse para a política. Ponto. Eu acho que o futebol, o Brasil, ele tem uma cultura muito peculiar de cobrança, sei lá, eu acho estranho o torcedor ir pro aeroporto esculachar atleta, eu acho aquilo horroroso. É gente que não tem o que fazer. Pegar o Davi Luiz. Trouxeram um pouquinho o Davi, estou dando um exemplo do que aconteceu. Um dia foi com o Robson, há 30 anos atrás foi com o Jefferson, quebraram o braço do Jefferson no Ceará. Lugar do torcedor é na arquibancada, pagando ingresso. Reclama lá. Você está indo para o escritório do cara que é o campo de treinamento para reclamar? Eu duvido que um atleta vá num emprego de um cara desse reclamar do trabalho que ele faz, às vezes, mal feito. E tem dias que o atleta não vai bem. Total. Porque ninguém é perfeito. Nem o Messi vai bem todo dia. Existem altos e baixos no futebol. Aí o cara não quer respeitar os caras. Eu não aceito isso. Eu posso até não gostar. Um exemplo. Eu não gosto um exemplo aqui. Eu não gosto do Mugni, do Fernando Sobral. Eu não gosto do João Ricardo. Mas eu tenho que respeitá-los como cidadão, como profissionais. Então eu não posso pegar o microfone e descer a linha do cara, entendeu? O cara não foi bem hoje. O cara tecnicamente não está legal. Ele não está ofertando aquilo que nós esperamos. Ele não está entregando aquilo que nós esperamos que ele pode entregar. É mais ou menos assim.
Eu não gosto dessas coisas de... Porque eu faço futebol com seriedade, com respeito, com ética. Não dá pra fazer de outra forma. Total. É o laboral do cara, bicho. Não posso entrar na seara do cara e meter a porrada no cara e a família do cara tá vendo tudo. O pai, a mãe, o avô. Não posso. Oi, como foi esse convite para ser comentarista, cara? Quem foi? Quando foi? Rapaz, teve muita gente, mas se eu te lembrar aqui, o Lima Júnior, o Jacome aqui também da casa. Pai, vai comentar, tal, você fala bem e tal. E eu vi essa lacuna. Eu queria muito trabalhar no futebol, nos bastidores. Até tentei com o Ferroviária, mas os caras não entenderam na época, difícil. Porque eu acho que eu trabalharia naquela região ali. Eu não sou do campo. Por exemplo, o Yarley é do campo. Sim. Yarley é o cara que prepara o atleta, que sabe. Por sinal, um dos grandes aqui, tá? Monstro. Monstro. Esse Léo Ortiz é jogador dele, tá? Ah, é? É, quem fez o Léo foi o Yarley, na base do Inter. E tantos outros. Então, ficou essa possibilidade de trabalhar no futebol, porque nós saímos do futebol, quem jogou. Sai do futebol. Sai de dentro das quatro linhas. Mas o futebol continua no sangue. Não tem como você deixar. Lá em casa tem até uma reclamação da minha filha. Papai, você vê muito futebol. Papai gosta de assistir. Eu gosto de esportes, né? Sim. Gosto de analisar as coisas e tal. Mas aí tu foi, Foi. e tu gostou. Gostei. Né? Na Rádio Clube, né? Primeiro contato. Depois apareceu a TV Diário, lá com o Belmino, com o Tom, com o Hilton, aquela turma velha lá. É, você fez sucesso. Sérgio Pinheiro, que eu aprendi muito com aquela rapaziada. Sou muito grato, sabe? Ao Tom Barros, ao Belmino, que Deus o tenha. O Belmino foi muito importante na minha vida. Um momento difícil que eu passei, o Belmino era o psicólogo. Que cara, que homem, viu? Demais. Belmino. A gente continua contando a história aí. Sem dúvida, pô, que é isso, tá aqui. aqui. Na TVC, algumas possibilidades. Prime, já você tava no Prime, né? Na Amazon Prime comentando. Eu deixei de comentar a Copa porque eu não falei com o Thiago Leifert. Era pra ter feito. Eu não falei que estava disponível. Só isso. Ah, rapaz. Mas tá certo, tá de boa. Eu sou muito grato, não tem muito o que reclamar, não. Eu sou muito de voltar à fila de agradecer, sabe? Deus fez muito mais do que eu pedi. Com certeza. Deus me deu muito mais do que eu merecia. Bechara, e como foi no Ceará? Quem te deu a oportunidade lá no Ceará? Cara, o Lira e o Dimas, né? Rapaz, o Lira, é verdade. O Lira, Arnaldo Lira. O Lira me colocou pra jogar e eu... Naquela época tinha muita rádio, né? O programa do Farias e tal, e os caras me falavam. O Ceará vai trazer fulano de tal, e eu treinando em dezembro, feito um bicho. 96 para 97, 97 para 98. Aí vai escalar, aí escalava o Ceará com o time, com os caras que estavam vindo de fora, e os caras me falavam, eu só comigo. Quem vai jogar sou eu. Quem vai jogar sou eu. Eu treinei as férias todas. Porque em 96 eu joguei pouco, né? 97 eu arrebentei. Quem vai jogar sou eu, vou ser o melhor jogador. E eu descia eu morava em Maranguape, eu descia do ônibus no Maranguape e passava no Tim Lanches, ali no centro. E muito torcedor do Ceará, porque naquela época era um orgulho para os caras jogando Ceará, um menino, né? E eu tenho um amigo chamado Sérgio Maia, Haroldo Maia. Ele fala meio grosso assim, disse, Bechara, vem cá. Quem é o melhor jogador do Ceará para você? Eu disse, o melhor jogador do Ceará sou eu, cara. Ele falou assim, eu sou o melhor jogador, né? Falta só oportunidade. E o Lira me deu essa oportunidade. Preparei, os caras machucaram e não saí mais. Fazendo gols, sendo importante na Série B, gol em final de campeonato. 21 anos, bem demais. Tudo dava certo. E com o apoio do treinador, né? O Lira foi muito importante na minha história no Ceará. Por sinal, Bechara, desses treinadores aí, qual que você mais assim tem uma recordação boa? Esse aqui eu tenho que... obviamente o Lira deu sua oportunidade. O Lira eu lembro muito dele. Aqui, começo, tanto, né? Aqui como de fora, viu? Lira, o Lula Pereira. Lula, você falou no Lula, verdade. Acima da média. Lula, prateleira de cima. Agora, negrão no país preconceituoso como o nosso, né? Nordestino, não era fácil. E fora do Brasil, eu treinei com o Bruce Riotti. Bruce foi o manager do Arsenal que levou o Dennis Bergkamp para lá. Era o camisa 10 da seleção da Escócia na Copa de 78. Caramba, velho. E na Dinamarca, que moral. Ele me chamava de meu filho, Bech. E eu tava na Europa, cada um lava a sua chuteira, né? E só ia 3 no banco de reservas na época da Dinamarca. E eu doido para jogar. E eu disse, professor, o que é que está acontecendo? O senhor não me dá a oportunidade? Eu lavando a chuteira com ele também do lado. Ele disse, tenha paciência, a sua oportunidade vai chegar. E chegou e não saí mais. Ele é aquele treinador inglês, quando a bola estivesse na linha de fundo, tinha alguém tinha que estar na área.
When the cross in the box, quando alguém estiver na área, você pode cruzar que vai chegar alguém. Então, quando os atacantes iam para a área, eu ficava como o terceiro homem falso chegando ali por trás, a bola sempre chegava. E aprendi muito com ele. Caramba, Bechara, que Toque massa. rápido, toque e passa. Futebol é verticalidade, é velocidade. Porque nós cadenciamos muito o jogo. Basta você observar um jogo do campeonato inglês e ver um do brasileiro. Dá sono na gente. O futebol inglês é encantador para você assistir. Toda hora tem emoção. Primeiro, porque a arbitragem não para o jogo. Aqui o cara passa 2 metros de distância, levantou o braço, é falta. O cara desgregou no rosto. Essa cultura da gente que não dá. Tudo bem que nós somos campeões assim, com o Nilton Santos fazendo um pênalti no cara e indo para fora da área. Mas já passou. Nós temos o VAR agora, nós temos 1000 câmeras dentro de campo, que o cara não pode fazer aquilo que ele fazia há 20 anos atrás. Então foi um dos caras que me ajudou bastante, o Bruce. Naquele tempo você já percebia a diferença tática do europeu para nós? Já. Eu vim aprender a jogar nas 2 linhas de 4 em 2006. Foi mesmo, Bechara? É porque aqui como é que é? Imaginem comigo. Aqui no Brasil, no 4-4-2 tradicional. Como é que era o 4-4-2? Os 4 zagueiros, os 2 laterais dos 2 zagueiros, o central eu e o 4 zagueiro, e 2 volantes, cão de guarda, que corre para a direita, corre para a esquerda, corre para frente, corre para trás para marcar. E 2 meias que não marcam ninguém, que ficam esperando a bola para chegar. E 2 atacantes que esperam esses meias jogarem. Isso. Só que na Europa não. Na Europa ele pega esses meias que estão à frente do 4-4-2 e coloca nas pontas. Então joga os 4-4-2 assim. As 2 linhas de 4 e os 2 caras. Quando o cara defende, vem defender com 5 às vezes. Então, o campo ficou melhor para você jogar. Você não erra mais tanto como erra aqui no Brasil, como nós errávamos. Hoje está tudo muito perto. Só que também não tem mais lançamento de 30 jardas, como nós tínhamos antes. É difícil, né? Um lançamento assim pegar. Raro. Porque as defesas jogam muito no campo do adversário hoje. Por exemplo, o teu time está atacando o meu time. Meu time vai retrair, ficar no campo, no meu campo, a tua defesa vai ficar no meu campo do meu time. Total. 50 metros quadrados, mais ou menos ali, para 22 caras jogarem. Então o campo ficou diminuto. Mas só que todo mundo joga perto do outro, todo mundo está acoplado ali, ó. É a sincronização. E naquela época não tinha, era a defesa lá atrás, o meu campo aqui, o ataque lá na frente. Hoje não tem mais isso. Hoje joga intermediária com intermediária. Verdade. Mudou muito. E graças a Deus mudou. Para quem é volante hoje, meu amigo. Você percebe hoje isso claramente, né? Demais. Principalmente no meio, né? Todo mundo sabe jogar. O que é que acontece? Todo mundo faz a linha de 2, linha de 4, desce as linhas e joga no contragolpe. E é difícil você tomar gols, porque o espaço é diminuto. Você viu o Juventude? Abriu. Cara. Incrível. Abriu a guarda já vai, meu abraço. amigo. Aí, Abriu para o Flamengo, 5. Fortaleza, 6. 6 Flamengo e 5. Não dá para abrir. Aí vou te dar um exemplo mais prático agora. Maracanã, Internacional em Porto Alegre. O que, é que fez o Júnior inteligentemente? Marca embaixo, espera o Inter. O que é que fez o Barcelona? O que é que fez o Mourinho com o Barcelona, aquele timaço Barcelona, que ganhou de 1-0 o gol daquele cara que jogou na seleção, o Ramírez? O Mourinho falou que colocou um ônibus de frente na pequena área. Mas é isso, é estratégia. E hoje o futebol, todo mundo faz isso. Todo mundo tem o pessoal das estatísticas, os scouts aí. O que você gosta de assistir hoje? O que você gosta de ver de futebol? Bom. Eu gosto de ver o inglês, futebol inglês. Gosto de ver o Barcelona jogar. Esses times de ponta da Europa. Porque taticamente eles são perfeitos. Eles não são irresponsáveis. Eles driblam no lugar que tem que driblar. Essa é uma grande diferença. Aqui, a cultura da gente não tem isso. Os caras querem driblar onde não pode driblar. Por falar em futebol brasileiro, em você, o que você me diz? Você deve ter sonhado muito em seleção brasileira. Muito. Quando você vê hoje a seleção, o que passa na sua cabeça? O que você diz assim? Perdeu o encanto. Nós não temos mais o que nós tínhamos antes. Eu não sou frustrado porque eu joguei numa geração que era fera para jogar em time grande. Total. Quando você pega o meio campo da seleção, meu amigo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Porra, outro nível. Não, outra história. Os volantes, o menos ruim, Vampeta. É que o pessoal muitos acha que o Vampeta jogou muito. Craque, o Vampeta era um jogadorzaço. Perdemos uma final pro Corinthians, semifinal de 98, Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho, Edilson e Luizão. Luizão só. Só, cara. Então, é um cara que, bicho, é incomparável. A seleção, quando tinha jogo da seleção naquela época lá, era feriado. Uma Copa do Mundo. Hoje não, os caras tiram onda com a seleção. Nós não temos time. Nós só vamos para a Copa do Mundo porque irão 32 seleções. 48. Nossa, aí é um absurdo. Até a seleção de gamão vai. Virou bodega. Aí não dá. Agora nós temos uma geração medíocre, né? Nós temos o Neymar. Bechara, eu não gosto do Neymar. Você não gostar do Neymar é uma história.
Mas não reconhecer que o Neymar é craque Isso, aí é outra. é outra história. Ele é acima da média. O Neymar está, na minha concepção, Sim. entre os 10 melhores do Brasil aqui de todos os tempos. Tá, Tô claro. sendo disparado. Entre os 5. Neymar dribla bem, chuta com as duas pernas, faz gol de cabeça, faz gols de falta, gol de pênalti. No X1 ele é imbatível. Agora é um foco, né? Falta, Querer demais. Falta. Não, ele é acima da média. Mas tem uma geração com ele que não ajuda. Vamos E torcer, né? Que esse Estevão chegue aí, Isso. que é craque. Esteve joga muito, né, cara? Um Incrível. cracaço. Esse Lucas Moura do São Paulo, que nunca teve chance na seleção. Baita jogador. Joga muito bem. Bom, nós temos a diferença na frente. O brasileiro sempre foi a diferença na frente do ataque. Tirava a cartola aqui, uma jogada diferente de E entrega. treinador estrangeiro, Baixado, tá a favor? Cara, eu sou a favor. Meu treinador seria o Abel. Abel Ferreira Tá agora. aqui. Abel é chato, mas é daqui, conhece, tá? Conhece o riscado. Esse do Fortaleza é muito bom. É argentino, os caras não vão chamar de louco, mas sabe das coisas. Muito bom, né, cara? Muito bom. O que esse rapaz faz aqui. Já que você tocou no assunto, eu queria falar sobre isso. Como é que você vê o Fortaleza hoje? A diferença de você daquele tempo para agora, hein? É incomparável. O Fortaleza que eu joguei não existe mais. Desde a estrutura. Estrutura física que fez... Você foi lá agora? Foi. E aí? Cara, é outra história. Outro clube, né? Outra história. E lembrar sempre que quando for ao PC, lembrar do Rogério Ceni, tá? A gente tem a mania de não reconhecer as pessoas. O Rogério foi muito, mas muito, muito importante na história do clube. Demais. O Vojvoda nos jogos, 300 jogos, nos resultados, nos campeonatos. Mas na parte de estruturação do clube, físico, o Rogério, esse sim, fez a diferença. Fui no Fortaleza, fiquei impressionado com um hotel 5 estrelas. A área de estar dos caras lá, os caras ficam jogando videogame, salão de cabeleireiro, a parte da nutrição, o restaurante, departamento de fisiologia, rouparia, fisioterapia, musculação, gramado sintético. Bicho, eu jamais iria embora do futebol cearense hoje. É mesmo? Eu ficaria aqui. Ficaria com a minha família ganhando bem no time de ponta, que dá condição para o atleta. Antigamente, quando subia Ceará e Fortaleza, dizia assim, vou trazer fulano de tal, vamos trazer um atleta da época, trazer para cá um Sorato, né? Sim. Trazer para cá um cara que estourou um Rony e tal, um próprio Magno Alves na época. Não, mas tem que pagar 200 mil para ele. Não é o dinheiro. É o que os clubes oferecem de recuperação, de fisiologia, tudo que tem dentro do clube hoje. Que o cara possa usar a estrutura física do clube para beneficiar o atleta. O futebol evoluiu, cara. Demais, cara. Você vai trazer um atleta para cá se não dá condição para ele, com alimentação, com estrutura, com campo bom, com a logística. Hoje nós temos isso, mesmo padecendo com a distância. Tanto Ceará e Fortaleza. Mas mudou demais. Os clubes Você foi também no Ceará, né? Fui demais. E você viu lá Itaitinga, né? Brincadeira. Cara, que Brincadeira. negócio bacana. Eu fui no clube pegar umas camisas com o Júlio Abreu, roupeiro, né? Que é patrimônio alvinegro. Né? Nossa. Por sinal, sou muito bem atendido no Ceará também, não posso deixar de reclamar. Graças a Deus eu tenho portas abertas nos 2 clubes. E fiquei impressionado. Incrível, né? A rouparia do Ceará, o departamento de fisiologia, tudo. O Fortaleza está à frente porque tem um hotel 5 estrelas dentro e tal, já concentra lá. O Ceará está melhorando, mas concentram lá também às vezes. Mas assim, só tem um campo o Ceará, né? É isso. Só o Carlos de Alencar Pinto. Há um projeto, né, para fazer algumas mudanças, para melhorar toda essa parte, para fazer no estilo mesmo, como de outros clubes e, claro, obviamente assim. Eu sou contra a grama sintética, mas é tão válido para cá, para manter, cara. Nós somos um estado numa região, né, quente. Isso. É difícil. Manter um campo é complicado, sabe? E assim, há anos-luz está Ceará e Fortaleza do que era antes. E eu já sonhava com isso, sabia? Em 96, quando eu jogava no Ceará, eu disse, cara, não pode um time do nível do Ceará. A gente está mudando para o Ceará agora, né? Viver essa situação financeira. O Ceará tem no mínimo 2 milhões de torcedores. Será que não seria necessário, possível, cada torcedor do Ceará dar R$1 naquela época para a Santa Casa, na conta de água, para ajudar, ou na Cagesse, ou na antiga Coelce, isso. para ajudar o clube? Não é para Ceará e Fortaleza ficar pedindo dinheiro a diretor, aquela bacia, com o patrimônio que nós temos de torcedor. Cara, diga aí o estado do Nordeste que tem. Aí, né, Pernambuco. Mas o Ceará e o Fortaleza, o negócio, 40 mil por jogo, meu amigo. É loucura. É outro O nível. Ceará colocou 70 mil pessoas contra o América Mineiro na segunda-feira. Loucura. Outro nível. Fortaleza, bicho. Então os caras, agora tinha que ter gente com credibilidade à frente, né?
Sei que muita gente usou os clubes aí para, né, fazer outras coisas. Mas quando você vê gente séria à frente, você pode acreditar que vai acontecer. Não existe mídia cara para o futebol. Sem dúvida. O barato é você não investir no futebol. Santana Têxtiles, quantas empresas chegaram junto aí? Hoje, se eu citar aqui, né? Olha o backdrop do Fortaleza, olha o backdrop do Ceará. E outra, Bechara, uma coisa que os clubes daqui, o Ceará está fazendo isso muito bem, acho que o Fortaleza devia, mas o Ceará vai dessa parte das categorias de base. Não, eu acho que padece ainda um pouquinho o Fortaleza. O Ceará faz muito bem. É porque os times grandes, eles vivem de renda, de ativos de atletas. Como é que eu vou... Por exemplo, o Fortaleza tem um atleta da seleção brasileira, campeão sul-americano, volante, que for dar minutagem para o menino no Atlético, com todo respeito ao Atlético Goianiense. Esse garoto, qual é o nome dele? Sabe o nome dele? Cauã. Ele é tão bom quanto os volantes que o Fortaleza tem. Por que não colocá-lo? Porque é ativo do clube. Entendeu? Eu não entendo essa... Tudo bem, eu não vivo o dia a dia do clube e tal. Mas eu confesso, né, que eu sinto a falta desse garoto. Zé Werson, Sacha, Pedro Augusto, Pochettino que faz aquela função, quem mais? Martínez, que é bom jogador, Rosseto. Deixa o garoto, cara. A maturação do garoto. Quando você está daquela idade, você tem que estar perto das feras. Eu, quando estava com as férias, do Lima, fim de carreira já, mas o cara que tinha história, o Dema e tal, eu olhava para os caras assim e tal. Pô, quero ser igual esse cara aí. E você vai crescendo, vai sonhando com os caras. Olha, não marca a bola, tá marcando a bola. Você vai aprendendo. Eu não entendo. Então, a meta do grande clube é a base. Preparar atletas para a base. Colocar no profissional. Aos poucos, eu sei que o torcedor é imediatista aqui. Não tem essa paciência com a galera da casa. E é bom que tenham. Quantos caras bons nós já perdemos aqui? Nossa! E eu vou dar exemplo aqui. O Ceará vendeu o atacante, está no Benfica. Arthur Cabral. Foi uma mixaria, né, para o Palmeiras na época. Mas em comparação que mas toda a venda do Arthur... Isso. Tem lá um percentualzinho. Tem um percentualzinho, né? Com o clube formador. Entendeu? Essa é a diferença. Tem que pensar nesse negócio aí. Eu sei que o Fortaleza tem uma estrutura muito boa em Maracanã também. Vai até aumentar agora. Mas bota a molecada para jogar. Eu sei que o Voivoda não gosta muito que é o cara pronto já, né? Isso. Até entendo, mas coloca os nossos. Nossos clubes não têm identificação com o jogador cearense. Tem que ter um cearense jogando, velho. Tem. Cabeça chata, da casa. Nada contra os estrangeiros de maneira nenhuma. Eu sou a favor que venham para cá para agregar, para acrescentar. Para não acrescentar, não precisa. Nós temos aqui. Se for para colocar todo respeito, minha boca, nós temos gente aqui. Você está falando as palavras do Dunga. O Dunga disse, olha, eu já fui jogador estrangeiro, como você já foi jogador estrangeiro. Tenho nada contra quem é estrangeiro, mas ter 11 jogadores no elenco não dá. Estrangeiro e 11 assim... Não dá. Porque na sua época e na época do Dunga, eram 3, no máximo 5 por país, por estrangeiro no país. Sei o que é isso, jogar com um estrangeiro. A cobrança é outra, meu amigo. Nossa, demais. O dinamarquês faz um gol mais ou menos, é um golaço. E o gol que eu fazia, que era um golaço. Não, brasileiro. É a obrigação dele. Vem pra cá, tem que fazer a diferença. Como fez o Magno Alves. Como fez outros que vieram pra cá e arrebentaram. Aí eu sou a favor. Pra colocar igual que tem aqui, eu discordo. Com todo respeito. Não, sem dúvida. Eu sou a favor da importação, tá? Mas que venha pra fazer a diferença. E hoje, quem você vê que faz a diferença? Aonde? No futebol. Jogador? Jogador brasileiro, tá bom? Brasileiro. Você falou do Estevão, do Neymar. Hoje, a gente tem mais jogadores? O Estevão é o número 1 do Brasil hoje. Muito bom. Muito bom. Um que joga na sua posição. Gerson, o que você acha? Eu acho o Gerson um bom jogador, só acho que ele joga na função errada. E o Gerson, ele assim, é porque é diferente, é difícil falar. O Gerson, às vezes, ele quer dar uma incrementada que necessária. Facilita às vezes, mas é um cara acima da média. Muito bom. Eu prefiro ele por dentro, tá? Não gosto que ele joga do lado às vezes ele joga lá na... Não, às vezes até lá na direita. Baita jogador, ele joga pela direita. Mas ele por dentro, acho que ele fica com um campo maior para jogar. Pega o campo de frente. Ele é bom passador e chega. Ali, acho que limita muito ele. Ele não é velocista. Pô, cara, nós já estamos acabando, ó. O Tadeu falou, e eu tinha tanta coisa para falar. Pô, papo bom aqui, rendia muita coisa. Tem que falar do bacalhau, tem que falar de tanta coisa ainda aqui que podia falar. Vai deixar para finalizar. Ceará e Fortaleza, o que você enxerga nesses dois times para essa temporada? Fortaleza tem uma Libertadores, está bem. Você tem o Ceará no Brasileirão, que está bem.
que você vê aí desses times aí de elenco? Fortaleza tem um time montado há muito tempo, 5 anos, quase 5 anos, né? 4 anos e alguma coisa. Como ex-treinador tem que fazer isso aí que fez o jogo contra o Juventude, jogar bem, fazer os gols, vencer as partidas. Foi a melhor partida do clube esse ano. Fortaleza estava mal. Quero crer que vai continuar nessa crescente. Tem muita coisa para ser ajustada ainda. É difícil dizer isso, né? Mas precisa ajudar. Total. Contra o Colo-Colo a gente viu alguma vulnerabilidade que não é para tomar sufoco do Colo-Colo. Fez 4-0. Não pode Colo-Colo nem encostar na área do Fortaleza. Ganhou do Juventude bem e tal. Aguardemos. Acho que o Fortaleza tem muito a que render ainda. Ceará fez um time em janeiro, cara. Léo Condé fala disso. Ceará está em construção ainda. É difícil dizer isso. O torcedor espera muita coisa. O Ceará briga para também permanecer. Fortaleza precisa sonhar um pouco alto, agora precisa jogar. O Ceará precisa de contratações pontuais, mais uns 3, 4 jogadores para ter elenco. O que vai garantir uma permanência é qualidade no elenco. Porque acontecerão muitos jogos, 38 rodadas, você precisa ter gente à altura para substituir. Para quando entrar, não oscilar muito, não baixar muito, continuar o sarrafo. Mas tenho expectativa e desejo muito que sejam os dois que continuem lá em cima na primeira divisão, que é muito importante para todos nós. Show de bola. Meus amigos, olha aí, rapaz, que bate-papo agradável. Dá pra gente passar aqui muito tempo falando de tanta coisa, de tanta resenha. Não contou nem uma resenha com o Clodoaldo, não contou nem uma resenha com a turma lá do Ceará e do Lima. Tinha muita resenha, viu? Rapaz, dá eu pra posso contar um rapidinho, posso? Falar? O jogador, nós estávamos concentrados aí, jogador falando de preconceito e superstição. Eu disse, meu amigo, me deu exemplo de superstição e preconceito. Aí um bateu na mesa, vou falar para ti o que é preconceito e superstição. Eu digo aí, fulano de tal. Eu não posso falar o nome porque é um cara muito conhecido. Ele, não, é quando nós quando eu jogo com a cueca preta ao avesso e a gente ganha. Aí eu disse, o que é isso aí, fulano de tal? É lógico que é preconceito. Ele disse, não, animal, isso aí é superstição. Tá bom, porra, limpa a mesa aí, limpa a mesa. Show de bola, meus amigos. Esse foi Bechara, grande nome do futebol cearense. Um privilégio estar entrevistando da casa aqui da TVC, mas sempre muito bom ouvir a história de vida, de superação. São pessoas iguais Bechara, Yarley, Mota, Clodô, né? Jardel, Clodoaldo, que mostra como nosso futebol é rico, gigantesco, que consegue muito, tem muito. É só dar oportunidade, meus amigos. Becha, obrigado de coração, meu amigo. Que honra, viu? E a honra? Eu é que digo, obrigado, uma honra, um abraço. Gente, esse foi Bechara, sempre, todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E toda semana no canal do blog no YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar, porque hoje foi Bechara Leonardo. Um abraço, gente. Até a próxima.